Oi, oi, bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu quero trazer um assunto muito pedido por vocês, que é a explicação de como se preencher e como se utilizar a mandala lunar. Eu vejo que muitas têm muita dúvida nesse assunto, por mais que eu acho que são dúvidas de quando você pensa demais, porque na verdade a mandala lunar é uma ferramenta muito simples. Mas antes de explicar um pouquinho mais sobre como preenchê-la, vou explicar um pouquinho mais por que utilizar e como saber se é realmente uma ferramenta que vai valer a pena para você, que você vai gostar de usar, que vai ser útil para você. A mandala lunar, ela é uma ferramenta para você conhecer melhor o seu ciclo. Então, ou seja, uma ferramenta de autoconhecimento, a gente pode dizer assim. É uma ferramenta que vai te possibilitar ter uma visão do todo do seu ciclo ali, porque você vai dia a dia anotando o que você sente, o que você pensa, o que tá passando no seu corpo, e ali ao final do mês você consegue olhar e ter uma visão maior do seu corpo e do seu ciclo. Isso vai ao longo do tempo te trazendo mais autoconhecimento, te trazendo mais intimidade com o seu corpo. Eu queria mostrar para vocês um exemplo que é uma agenda, né? É tipo uma agenda diária, assim, de mandala lunar, que é esse exemplo aqui, chama mandala lunar mesmo. Essa é uma edição um pouco antiguinha, deve ter uns 4, 5 anos, mas é a última que eu tenho. E na época que eu tive, eu gostei bastante de usar. E ela basicamente tem as mandalas lunares, vou mostrar pra vocês. Mas ela também tem páginas em branco para você ir preenchendo e várias informações sobre o seu ciclo. Então, vocês veem que aqui tem a mandala aqui na esquerda e aqui à direita eu coloquei o que cada sinalzinho ali que eu tava usando na minha mandala indicava. Eu, nessa aqui, usei desenhinhos, mas você pode usar também cores. Então, você pode usar vários lápis de cores e ir preenchendo conforme você faz o seu código de cor. E eu sei que elas vendem ainda, elas vendem todo ano, mas geralmente só no final do ano. Então, aqui tem a parte onde você pode também escrever e tal, e você pode sempre escrever como está se sentindo. O ponto negativo é que é muito pequena a parte de escrita, né? Então, isso não é tão legal, mas não tem muitas opções também, não vejo como elas poderiam melhorar isso, porque senão ficaria muito maior do que já é, né? Já é uma agenda grande. Mas é uma opção para quem gosta de manter tudo no mesmo lugar, quer fazer umas anotações, quer ter uma agenda bem bonita, né? Elas sempre são muito lindas, sempre tem desenhos muito lindos dentro delas, ilustrações maravilhosas. Então, é uma opção de mandala lunar. Mas você não precisa gastar dinheiro se você quiser fazer a sua mandala lunar. Você pode fazer isso de forma gratuita. Eu, inclusive, disponibilizo uma mandala lunar. Eu vou deixar até o link aqui dela pra vocês. É só você se cadastrar e você recebe a sua mandala lunar. E também tem algumas explicações de como utilizar. Mas, como eu sei que a dificuldade de vocês é a forma de utilização, eu vou mostrar aqui nesse vídeo um pouquinho de como se faz. Aqui tá a minha mandala lunar, que é a que vocês vão encontrar baixando aqui no que eu vou deixar no descritivo. Então, nela, eu explico também como você usar, mas aqui eu vou explicar, vou tentar explicar de uma forma mais detalhada para vocês realmente entenderem. Então, aqui, essa é a nossa mandala lunar. E aí, a gente tem, quando você olha, alguns quadrantes aqui nessa mandala, tá vendo? Então, ela chama mandala porque ela tem esse formato arredondado com várias divisórias. E aí, cada divisória vai ter um propósito, vai servir para alguma coisa. Então, a primeira divisória lá no centro, vocês vão ver que é uma divisória bem pequena com umas bolinhas. Essas bolinhas servem para você preencher a lua que está no dia. Fabi, preciso fazer isso? Tem necessidade? Não necessariamente. Se você não quiser preencher, não tem nenhum problema. Mas muitas pessoas gostam de acompanhar como está a lua no céu e como está o seu ciclo menstrual e tirar conclusões a partir disso, principalmente que é mais ligado de uma forma mais holística ao ciclo. Então, você não precisa, mas você pode, e para isso que tem esse campinho, que é esse primeiro quadrante ali, esse primeiro círculo da nossa mandala. No segundo círculo, vocês vão ver que é um círculo aqui que tem números, certo? Então, esses números são o dia do mês. A gente tem que entender que nem sempre o dia do mês vai ser o mesmo dia do nosso ciclo, né? Então, por exemplo, pode ser que você menstrue no primeiro dia do mês.
você é uma exceção, nem sempre vai ser assim. Então a gente vai começar colocando ali o dia da nossa menstruação no dia do mês que a gente tá. Pode parecer óbvio para algumas pessoas eu estar falando isso, mas eu sei que para muitas não é. Então por isso estou repetindo, enfatizando. Então vamos supor que a minha menstruação hoje é dia primeiro, né? Ah, não vou dar esse exemplo, porque hoje é dia primeiro. Mas, vamos supor que minha menstruação desceu no dia 15. Então, aqui, no dia 15, eu vou pintar de vermelhinho, tá? E aí, a partir daí, eu começo a contar o meu ciclo. Então tá, a gente teve o quadrante da lua, o quadrante do dia do mês. E aí, a gente vai pro nosso terceiro quadrante. Esse quadrante aqui, logo após o dia do mês, vai ser o quadrante dos sintomas físicos. Então, nele, a gente vai mapear todos os sintomas físicos que a gente sentir ao longo do mês em relação ao nosso ciclo ou não também. Então, você pode usar tanto o código de cores, você pode escrever e você pode usar emojizinhos. O que preferir, o que fizer mais sentido para você. E nesse, então, de sintomas físicos, o que você pode mapear? Você pode mapear cólicas, você pode mapear o seu muco, né? Se você percebe muco ou não. Se você percebe fluxo, você pode tanto colocar o fluxo nesse quadrante quanto num outro que eu vou falar por último. Aí vai bastante do que você prefere mesmo. Ah, Fabi, por exemplo, eu senti mais de um sintoma. Eu senti cólica, eu senti irritação, eu senti tristeza. Você pode dividir esse quadrante ali em algumas cores ou escrever mesmo tudo que você sentiu ou usar os diferentes emojis ali no espaço. É um espaço pequeno, mas acaba que cabe bastante coisa. No quadrante a gente coloca sintomas físicos, tudo que se passa no nosso corpo. Isso é muito legal porque a gente começa a observar melhor o nosso corpo e nosso ciclo e entender, às vezes pegar algumas coisas que na correria do dia a dia a gente esquece de anotar ou de perceber. E quando a gente faz a mandala ou qualquer outro tipo de observação do ciclo, né, que traga esse autoconhecimento, a gente às vezes desvenda alguns problemas que a gente vem tendo e a gente não se toca, assim, não coloca tudo no mesmo balaio e percebe que realmente alguma coisa pode estar acontecendo. Então, por exemplo, antes da sua menstruação você sente vários sintomas, mas você não associa com nada. E aí você anotando percebe que você tem todos os sintomas de uma TPM, que você poderia estar tratando. E que na verdade você só reclama, só se sente mal e não trata. Porque você não percebe, né, a conexão entre esses sintomas. E aí, fazendo a mandala, você, né, percebe essa conexão e percebe que você pode melhorar e você pode tratar esse problema que você tá sofrendo com ele todos os meses, né? No próximo quadrante, é o quadrante maiorzinho, que é esse penúltimo quadrante. Ele é o quadrante dos nossos sentimentos, do nosso psicológico, né? Então, nesse quadrante, você vai colocar tudo o que tá acontecendo, o que tá passando na sua mente, no teu coração. Então, os sentimentos que você tá experienciando, se você tá com raiva, se você tá triste, se você tá feliz, se você tá apaixonada. Então, de novo, você pode usar a escrita, você pode usar as cores ou você pode usar os emojis. E se for mais de uma coisa, você sempre pode, por exemplo, acho que a dúvida maior é se eu tiver mais de um sentimento e eu estiver usando as cores. Então, você pode pintar de várias cores diferentes. Um pedacinho de uma cor, um pedacinho de outra. Mas sempre lembra de ter uma legenda para tudo que você coloca, porque às vezes depois no final do mês você vai ver, você não vai entender nada. Então já define, olha, azul é tristeza, a raiva é verde e etc. Ou se você for usar emojis também. Usando palavras não tem muito problema, né? Porque é fácil de reconhecer. E aí, por último, eu falei que a gente tinha, né, um outro lugar onde a gente poderia marcar sangramento, e é nessa bordinha aqui. É legal porque ocupa pouco espaço, então, e você consegue ter uma boa visualização. Então, vamos supor que tá marcado de vermelho aqui, mais fácil de vocês visualizarem. Você pode tanto marcar o sangue aqui, quanto marcar muco, se você quiser, pra você ver se você tem um muco fértil, ou se você tem um muco de fase lútea, se você tiver esse conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, não tem problema, você não precisa marcar. Você vai, de qualquer forma, se observando, olhando todos os dias, para como você está se sentindo, para como está seu físico, como está seu mental, como está seu emocional. Tudo isso já vai te dar informações muito valiosas sobre o seu corpo, sobre o seu ciclo. Você vai se conhecer muito melhor. E esse método, ele é muito interessante para quem está começando a conhecer e observar o ciclo. Mas talvez se você já conheça, ou depois de usar um tempo ele, você fale, putz, eu acho que eu não quero mais usar esse método, você não precisa. Você pode só observar. Ele é um método que ajuda você a parar para pensar e realmente refletir sobre o seu corpo. Mas se você consegue fazer isso sem a mandala, você também super pode.
A mandala é legal porque você anota, você pode revisitar e você tem esses momentos mais próximos, mais íntimos de você mesmo. Então, nesse sentido, ele é um método muito legal, principalmente para quem está começando a se conhecer nesse âmbito do seu ciclo. E se por acaso eu esquecer de preencher um dia minha mandala, o que eu faço? Uma amiga me falou uma coisa uma vez que eu achei incrível, que é um dia em branco também é uma informação. E eu sempre guardei isso pra mim. Eu já não uso mandala faz muitos anos, porque eu faço outros tipos de observação, inclusive já compartilhei aqui em outros vídeos no canal. Mas isso é muito legal, porque um dia que você não observa, ele significa algumas coisas. Ou que você estava muito corrida, ou que você talvez não estava muito bem, não queria olhar para suas próprias emoções, não queria ficar muito sozinha com suas próprias emoções, ou que você esqueceu, ou que você estava de saco cheio. Então, tem duas opções. Você pode, ou no dia seguinte, ou no outro dia, ir lá e preencher, olhar para trás e falar, realmente eu estava meio corrida e realmente só esqueci, ou nossa, eu não estava realmente a fim de olhar para as minhas emoções, estava passando por um momento difícil, e anotar ali o que estava acontecendo, ou só deixar em branco. E aí você vai também entendendo que esses dias em branco às vezes se repetem ao longo dos seus ciclos e você vai vendo esses padrões. Algo muito legal sobre a mandala é você, ao final do mês, sentar para analisar, ou ao final de alguns meses, sentar para analisar se tem padrões que se repetem em cada ciclo. Então, no mês 1 teve isso, mas no mês 2 não. No mês 1 teve, no mês 2 não, no mês 3 sim. Ou, em todos os meses eu senti a mesma coisa. Por que será que eu tô sentindo isso? Será que é alguma coisa da minha alimentação? Será que é alguma coisa que meu trabalho tá impactando ou meu relacionamento tá impactando? E ver como que o mundo exterior impacta, né, o seu ciclo interno. Isso é muito legal, isso traz um autoconhecimento bizarro pra gente, realmente ajuda a gente a ir para um próximo nível, a ponto da gente se cuidar, se tratar e melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso ciclo. Então, sou super fã da mandala, eu acho que vale muito a pena começar por esse método. E se vocês fazem ou fizerem a mandala depois de ver esse vídeo, depois de entender um pouquinho mais, me conta nos comentários que eu vou adorar saber a experiência de vocês. E para baixar a mandala de vocês que eu falei, que eu mostrei aqui, vou deixar aqui na descrição para vocês terem acesso a ela. Depois vocês podem baixar e preencher em casa e fazer uma a cada mês, né? Isso é muito importante. Você fazer por alguns meses para você realmente ter uma noção do todo, ter uma noção de repetição de padrões e entender mais o seu ciclo. Por hoje é isso, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Beijinhos!